Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast Luz da Escuridão. Eu tô um pouco nervosa, então eu decidi escrever um texto para não gaguejar e poder falar direitinho com vocês. Por isso eu vou ter que desviar o olhar, tá? O nome do nosso podcast, Luz da Escuridão, é inspirado em um trecho da Torá, no qual Deus separa a luz da escuridão e o sagrado do profano. Assim como nessa passagem, nós também queremos trazer à tona o que foi obscurecido, trazendo mais clareza. Assim como o povo judeu tem o propósito de ser luz para as nações, a gente se propõe a trazer mais luz e clareza para você. Este projeto é um podcast itinerante, assim como a jornada do povo judeu. E diferente de outras mídias que também são judaicas, nosso foco não é apenas o aspecto religioso ou cultural. Queremos usar este espaço para trazer de volta o rosto e a humanidade de cada um. A verdade é que, antes de qualquer coisa, somos seres humanos. Somos pais, mães, empresários, empregados, desempregados. Somos pessoas de todas as etnias, porque existem judeus brancos, negros, orientais e de tantas outras origens. E hoje, no nosso episódio de estreia, teremos a honra de receber o Moré Sami Sitman. Tivemos um pequeno problema técnico, então a imagem vai até um certo ponto e depois o áudio continua. Prometo que as próximas vezes, com mais experiência, a imagem estará completa. Peço que vejam até o final e prestigiem esse trabalho, porque cada detalhe é extremamente importante. Curtam, comentem e compartilhem com o máximo de pessoas para que essa mensagem chegue àqueles que muitas vezes, por acompanharem apenas a mídia tradicional, têm uma visão distorcida da nossa comunidade. Olá! Bom, eu acho que quem tá aí me conhece, ou pelo menos conhece a minha voz. Eu sou a Kelly, sou uma mãe de família, vendo livros judaicos que muitos de vocês já compraram. Obrigada, podem comprar mais, a lojinha está aberta. E eu tenho o prazer hoje de ter ao meu lado Moré ou Sami, como eu chamo? Vou te chamar só de Sammy. Só de Imagina. Sami. Bom, a proposta começa aqui, mas provavelmente a gente vai ter um canal no YouTube, que é o seguinte. Infelizmente, a gente está vendo o aumento do antissemitismo e uma das principais armas do antissemitismo é fazer com que os judeus se tornem um bloco coeso, né, impessoal, e aí dirigem acusações aos judeus. Sionista, tem uma acusação que diz que todo judeu é rico, essa deveria ser verdade, infelizmente não é. Infelizmente não é. Ou é comunista, ou é capitalista, ou acusações gerais. Tudo para desumanizar, deixar impessoal. E aí, se não é uma pessoa, se é menos que uma pessoa, então tudo bem apoiar o Hamas fazer as atrocidades que fizeram. Tudo bem o Holocausto. O Holocausto ele só ocorreu após uma grande campanha de difamação. Naquela época, os judeus cometeram um erro. Como eram muito absurdas as acusações, então a gente imaginou, não, que é isso? Ninguém vai ligar, né? Ninguém vai acreditar. Não é possível que alguém acredite. É possível. Assim como o Hamas filmou as atrocidades que fizeram. E mesmo assim, é possível que hoje em dia as pessoas considerem que eles são vítimas. E os judeus, mereceram. Eu não consigo nem entender como Tem um mereceram. lance de negacionismo seletivo também. Né? Negacionismo seletivo. E Tem a proposta filmagem, aí, mas não é verdade. Tipo, filmaram, mas não é de verdade. Não é invenção, exatamente. inversão da narrativa. A proposta que eu vou começar a apresentar é para ser um podcast, mas eu vou começar a apresentar pessoas da comunidade judaica, pessoas diversas. Eu estou diante de um Moré, é uma pessoa com quem eu aprendi Torá. E se eu aprender uma linha de Torá com uma pessoa, eu tenho um grande respeito, eu aprendi muito mais. Mas eu vou apresentar hoje o ser humano. É o pai de família, pai do Martin da Luísa. e da Luísa, um marido, uma pessoa. Porque judeu, em primeiro lugar, é ser humano. Exato. Embora os judeus sejam 0,2% da população, eu acho que um pouquinho do destaque que os judeus têm é o esforço da gente por sermos poucos, para sermos mal vistos. Como você vê Poucos isso? e perseguidos. Né? Poucos e perseguidos.
Primeiramente, obrigado, Kelly, pelo convite. Aí eu que Já está agradeço. tentando marcar um tempo e é muito importante. Todas as oportunidades que a gente tem, que a gente nem tem, criar oportunidades também nesse momento tão delicado para a gente falar, para a gente não repetir os erros do passado. Você muito bem mencionou todo o trabalho de difamação e eram tantos absurdos e a gente não acreditava naquilo ali. E hoje, muitos de nós, penso eu, por desconhecimento da nossa própria história, se dão um luxo que a gente não tem direito a se dar, em respeito até a tantas vítimas no decorrer da história, tendo essa mesma postura, quer dizer, repetindo o erro do passado e não aprendendo. E por isso te agradeço e espero realmente que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas e que a gente possa ter muitos vídeos desse tipo. Você tem esse projeto de podcast, eu estou na TV Judaica, também tem um projeto de podcast de ativistas, mas em prol do diálogo, né? A gente não quer convencer ninguém, a gente quer entender, como a gente estava conversando antes, a gente quer entender por que que as pessoas têm posturas que, no nosso ponto de vista, não fazem sentido nenhum. E se fizerem, a gente vai ponderar sobre elas. Não é um preconceito que vem enlatado, como esse que a gente enfrenta, como você falou, que te desumaniza, vai te rebaixando de nível, até que tudo que se faça contra seja legítimo porque é em prol de algo ou de alguma causa. Enfim, agora falando o aspecto pessoal, muito legal mudar um pouco esse parâmetro, porque, por um lado, as pessoas conhecem mais do que elas veem da gente. Então, muita gente acha que eu sou super extremista e não sei o quê. E eu fico até lisonjeado às vezes, porque eu falo assim, o que significa ser extremista, entendeu? Qual que é o problema? Por exemplo, eu falo assim, quem critica o Bibi fala que o Bibi é ruim, mas só que pior que o Bibi são os dois ministros que ele tem de ultradireita no governo dele. E aí, tá bom. Então quem tem direito de não gostar, saúde? Você tem direito de não gostar, mas por quê? O que que é a ultradireita que eles, né, tão negativa assim? E as pessoas me falam, não, porque eles sonham com a grande Israel. Eu falei, entendi, isso não é legítimo, né? Só do rio ao mar, mas a grande Israel não é legítima. Por quê? Porque a grande Israel tem um fundamento bíblico. Então, por isso a gente não pode dar. Então, isso é o extremismo? Alguém acreditar com a sua fé na sua história ancestral e sonhar com isso. Não está impondo para ninguém, não está ameaçando ninguém o dia inteiro. Vamos destruir o regime esse, aquele. Vamos acabar com esse ou aquele povo, como somos acusados. Esse é outro ponto que você trouxe dos libelos de sangue e tal. Mas, de novo, para poder trazer isso para essa perspectiva pessoal, eu acho o seguinte: um judeu que tem consciência que nós somos, e não digo para o bem ou para o mal, mas da nossa realidade, sem fazer aqui julgamento ou acepção. Um judeu que tem consciência do que nós somos no longo da história e nos dias de hoje não tem como dissociar sua vida pessoal da sua identidade nacional. Não sei se é a palavra nacional, mas em relação à sua nação. Porque é muito simples. A partir do momento que a gente conhece o nosso passado, e não só o nosso, também de outras etnias e identidades perseguidas, assim, se eu não tiver consciente, atento a tudo que acontece e respondendo a isso de alguma forma, eu estarei repetindo o erro. Então, para mim, hoje não tem como dividir. Você até falou no começo, Moré Sami ou Sami, tem gente que me chama de rabino, mas para mim é Sami. E o que que eu sou? Você é religioso? Você é isso? Você é aquilo? Eu sou só um judeu. E se precisar de alguma coisa a mais para descrever, talvez um ativista, um militante do judaísmo. Eu vivo o judaísmo porque, graças a Deus, eu nasci nesse povo, mas porque senão eu tenho convicção que eu buscaria. É o que mais me convence, é o que mais me dá certezas na vida, convicções positivas, edificantes. Para mim, o mandamento mais popular, eu não falo nem da Torá, eu uso a palavra Bíblia de propósito, é o mandamento, o princípio da empatia, que é amar o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo acreditar que nada seja melhor para o mundo. E por esse motivo também não vejo necessidade de empurrar isso para os outros, e sim da gente fazer isso, o nosso melhor, trabalhar em cima das nossas limitações e dos nossos erros, para criar uma realidade melhor, para poder inspirar outras pessoas, dar bons exemplos e assim a gente se fortalecer exatamente como as profecias mais otimistas já nos colocavam. Então, só para fazer essa introdução, a vida pessoal hoje, para mim, ela é muito intimamente ligada à identidade religiosa, histórica, o que nós somos. Para mim, aquilo que nos define enquanto judeus
e que, inclusive, nos ajuda a entender qual é o nosso papel enquanto seres humanos, porque não para por aí. As pessoas acham, não, é judeu. Dentro daquela lista que você trouxe das acusações, também tem isso. Não, o judeu só pensa neles mesmos, e não sei o quê. E quando fingem, quando estão querendo ajudar o outro, fingindo. Eu já estava lendo num comentário, sei lá, de alguma notícia tendenciosa, e a pessoa falou, não, porque Brumadinho, eles não salvaram ninguém, acharam um corpo, vieram aqui só para aparecer, para fingir que são bonzinhos. Você não tem o direito nem de fazer o certo. A demonização ela é tão sistemática, e sempre foi assim, os ligados de sangue. E hoje o ligado de sangue, na minha opinião, é que o Estado de Israel é genocida, que o sionismo é a imposição étnica, e, obviamente, não tem nada disso. Isso é ignorância repetida até se tornar verdade. Mesma estratégia que os nazistas usavam. Enfim, a gente sabe que a base ideológica é sempre a mesma, o modus operandi é o mesmo, as propagandas são o mesmo. E é o que eu falei, existe um negacionismo seletivo que as pessoas que defendem alguma dessas ideologias não são capazes de reconhecer a irmandade entre todas elas. O próprio fascismo, que eles nos acusam o tempo todo, eles praticam de fato, sem um sistema de governo, mas nas condutas, nas posições autoritárias e nas imposições. Então a gente precisa ter uma resistência, mas como você falou, ela precisa ser uma coisa espontânea mesmo. A gente sempre tem que estar aberto ao diálogo. E de repente você conversa com alguém que tem tantas certezas, e na hora que você comprova para ele um fato contrário à sua certeza, ele não quer mais dialogar. Acabou, não conversa com o fascista, desliga, não sei o quê. Então, assim, como que você pode evoluir enquanto ser humano colocando dessa maneira, ainda dizendo que é para o bem? Sempre foi para o bem, lá atrás também os nazistas falavam que é para o bem, a União Soviética também falava que era para o bem, e a gente sabe que nunca foi para o bem de ninguém, inclusive daqueles que eram apontados como os. Então, assim, vivência pessoal é igual a divisão igreja-estado, já puxando para assuntos que eu sei que a gente gosta de falar e de refletir. Não tem, não, política e religião, igreja e Estado tem que separar. Até que ponto? Até que ponto eles são separáveis? Política e religião, se a gente abre a Torá, talvez tenha mais de política nada do que de religião. Talvez. O que a gente chama de religião hoje em dia, né? É uma grande discussão do judaísmo. Mas mais ou menos é isso, assim, para começar. Tentando resumir. Tá. Só para quem não sabe o que é libelo de sangue, por favor, explique. Libelos de sangue são é o nome dado às estratégias de demonização, de desumanização do povo judeu ao longo da história. E a gente já enfrentou isso diversas vezes. Na minha opinião, já no Egito, quando o faraó disse assim, esse povo está ficando muito numeroso, se vier um povo inimigo, hostil, para conquistar a terra, os hebreus vão se juntar a eles. Por quê? A gente veio para o Egito convidado pelo Egito, porque a gente abençoou o Egito, e de repente, por conta da nossa prosperidade ali, trabalhando, explorando economicamente divindades do faraó, que poderia colocar o seu poder em risco, de repente a gente se torna um perigo para ele, ele inventa uma narrativa, um libelo de sangue, uma mentira para nos desumanizar. Fala, não, eles estão aqui, mas eles não acreditam no que a gente acredita. Então, eles são piores do que nós. Então, eles precisam ser... Olá! Olá! Tudo bem? Então, eles acabou de chegar a esposa dele, dá um oi. Oi. A esposa. Olá. Então, eles precisam ser desumanizados para que eles não sejam uma ameaça. A gente vê isso 4.500 anos atrás no Egito e vê exatamente isso hoje. E vê isso também nas famosas histórias que acusavam o nosso povo de usar sangue para assar as matzot, os pães ázimos da nossa Páscoa, do Pêssar, sangue de crianças cristãs, em um momento onde havia um domínio cristão e a gente vivia sob esse domínio. Então, era uma maneira de nos imputar um crime gravíssimo para que fosse justificável qualquer tipo de violência ou que não se fizesse nada em relação a quaisquer tipo de violência. E a gente vê isso ao longo da história, a gente vê isso na Europa antes do Holocausto acontecendo também. A gente vê na União Soviética, nos gulags, onde já fomos mandados para campos de trabalhos forçados e tortura, e também na terra de Israel, que então se chamava Palestina, apesar de nunca ter sido um Estado, era uma região do Império Turco Otomano até então, onde haviam perseguições e massacres sistemáticos contra judeus. E daí se formaram os grupos de defesa, que acabaram depois compondo o exército de Israel e nos permitindo que a gente tivesse segurança para se estabelecer ali, porque só a ONU dizer que a gente tinha o direito de pedir a independência, de declarar a independência do nosso Estado não era suficiente.
precisava poder se defender. Tanto que no dia da independência, horas depois, a gente sofre o primeiro ataque e que nossos inimigos, lamentavelmente, quando perdem, chamam de Nakba, que é a desgraça, que é o terror, porque eles não conseguiram nos destruir. E aí hoje o libelo é esse. A gente não conseguiu te destruir. É o dia inteiro, eu vou te destruir, eu vou te destruir, eu vou te destruir. Não consegui te destruir, genocida. Só que se a gente pegar a nossa Carta de Independência, de 48, a gente pegar todas as outras dos países em torno com os quais não conseguimos fazer, no mínimo, tratados de paz, pelo seu quanto esses países respeitam, mas tudo bem. Todas elas falam de nos destruir. E existe uma questão do ego ideológico, religioso, islâmico também, talvez mais no fundamentalismo ou não, de que não aceita que, de repente, a gente recuperou um pedaço de terra que nos pertence e que talvez, de alguma maneira, coloque a teologia deles também em xeque, em questionamento. Mas é impressionante que o mundo, mais uma vez, se curva. Com tanta informação que a gente tem, a desinformação é favorecida em nome do combate às fake news, que é a mesma coisa, e a gente, de novo, se vê encurralado, e eu acho que dessa vez com uma ameaça maior, até, porque nunca, acho eu, nunca não vou dizer, mas assim, na proporção global, como essa guerra atual despertou o ódio e perseguição no mundo, já havia antissemitismo, mas aumentou exponencialmente. Não sei se talvez a história de Purim, porque eram 127 nações, países que eram dominados pelo rei Ahasverosh, onde o decreto que podiam se matar judeus. Por quê? Porque a mesma coisa, demonizou, colocou numa categoria inferior e agora pode matar, toma tudo que é dele. Você está com um problema para pagar suas contas? Mata teu vizinho judeu. Pega. Como isso se torna natural? O que você falou é uma coisa que vai sendo construída sistematicamente. Tem um nome científico, inclusive, para isso, que é a janela de Overton, né, do Olavo de Carvalho, Zichrono Livrachá, de abençoada memória, dizia. Você vai pegando o absurdo e vai normalizando ele. De repente ele já não é mais tão absurdo. De repente ele já não é mais nem tão errado. Sim, de repente ele é normal. E de repente ele já é absoluto, que você não pode nem criticar, nem fazer uma piada. Imagina não poder fazer uma piada. Tudo bem. Muitas pessoas são sensíveis também no nosso povo, com piadas, por todo o sofrimento que a gente passou. Mas isso, ao meu ver, também é um negacionismo da nossa própria característica de lidar com os traumas e com os desastres, com humor, com resiliência, encontrando na brincadeira, na alegria, uma forma de se levantar também, de ter esperança, de acreditar e sonhar em dias melhores. De repente, tudo isso agora é criminoso. O comediante é preso, é condenado à prisão. A menina que escreve, tipo, liberdade numa estátua é condenada a tantos anos, mas, de repente, pessoas que picham, morte a não sei quem, não, tudo Foi bem. só estátua errada. Bastava queimar a estátua do Borba Gato que nada Aí nada aconteceria. aconteceria. E aí a gente vê esse mundo muito manipulado. E o libelo de sangue, ele é um instrumento para isso. E hoje eu acho que, apesar de vivermos tempos muito preocupantes como judeus e também como seres humanos que primam pela liberdade, vamos colocar assim, para não entrar no espectro político demais, a gente vê que isso está sendo usado contra a liberdade. Isso foi usado na pandemia, e hoje todos os estudos científicos que dão razão a essa postura mais pela liberdade são ignorados. Então, de novo, o negacionismo seleciona aquilo que lhe convém para que essa narrativa seja como um libelo de sangue, seja tão efetiva para que o conservador seja sempre associado ao nazista, o judeu agora é associado ao genocida. Porque o que a gente tem a ver com o Estado de Israel se nós somos brasileiros? E eu acho bom que eles nos associem ao Estado de Israel, porque apesar do Estado de Israel não nos representar pela nossa fé, ele é um Estado laico, apesar de ter uma identidade judaica, é um Estado pautado pelas leis da religião, do Halakha, melhor dizendo, mas ok, mas ele é o nosso Estado, ele é a nossa história, e somos os irmãos que estamos lá. Então, é bom para a gente que não sejamos vistos, agora sim. Agora a gente é atacado, onde a gente está, agora amigos se tornam inimigos. Onde está o diálogo? Onde está o respeito que sempre houve? As pessoas não querem nem nos ouvir, já chegam com 10 pedras na mão. Já me aconteceu isso com pessoas que frequentavam com a gente o Chil. Pessoas que eu sei que são pessoas boas. Que eu falo para a pessoa que está vindo me atacar pedra. A gente estava até outro dia sentado cantando ao redor da mesa e, irmão, você está louco? Aonde foi? Para onde está o ódio entre nós dois? Está em você que está com pedras na mão ou está em mim que estou querendo conversar com você e te entender?
E hoje a gente vive essa inversão, hoje a gente vive um absurdo completo. Por que eu estou aprofundando isso tanto? De novo, para trazer essa ideia de que a importância de a gente saber o que nós somos. Se a gente tem uma Torá, se a gente tem um livro que é o nosso caminho, ele não é só mandamentos divinos. E também chamar de livro de leis ou de mandamentos divinos é muito reducionista, porque na verdade Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai da humanidade e é o nosso Pai como judeus também. E tudo aquilo que Ele nos mandou como filhos primogênitos é porque a gente deu exemplo para os nossos irmãos. E tudo que a gente é odiado pelos nossos irmãos, de acordo pelos nossos mestres, é por não darmos esse exemplo. A gente não dá ele, infelizmente, em vários segmentos, até mesmo nos segmentos mais ortodoxos, mais religiosos, mais praticantes. Mesmo lá a gente tem faltas e falhas humanas. Exato, porque somos seres humanos, porque isso faz parte. A questão é como a gente lida com as nossas falhas. E aí, para terminar essa resposta com uma brincadeira, eu recebi um vídeo ontem que eu até postei no Instagram, da diferença entre Slichot Ashkenazi e Sefaradi. E você sabe que eu sou meio trans, né, nesse assunto, eu gosto de andar nos dois, porque eu acho isso uma grande bobeira nos nossos dias, é importante como bagagem da diáspora, mas hoje a gente é brasileiro, se é para falar que a gente é. Eu não sou Ashkenazi, nunca fui para Ashkenaz, não sou Sefaradi, nunca fui para Sefaradi. Mas sou nascido em Israel, criado no Brasil, enfim, veio de uma família da Europa. Mas aí mostra lá o Ashkenazi, aquela coisa toda introspectiva, músicas bonitas, mas introspectivas. E aí você fala de, tipo, dona, como num show, assim. Eu sei que é uma brincadeira o vídeo, mas se a gente analisar, essa divisão que existe é muito louca, porque os Ashkenazim meio que se conduziram a servir a Deus mais por temor, que é um dos aspectos os quais a gente tem a nossa relação com os nossos pais, enquanto que os Faradim tem uma coisa mais espontânea, mais natural, menos chibata nas costas, apesar de serem mais claro, mas é mais amor, mais calorosa, eu acho, pelo menos. Eu acho que ele é caloroso na sua introspecção, ele vai cantar, ele vai meditar, ele vai declarar seu amor a Deus. Os Faradim é no calor. Então, servir a Deus por amor, eu acho que a gente precisa recuperar isso também, porque no fim das contas a gente vem numa região onde essa característica é muito mais forte. Avraham era uma pessoa extremamente aberta, hospitaleira, bondosa com as pessoas. Então não dá para a gente ficar só nesse temor se fechando. E quanto mais a gente abrir e mostrar nossa alegria em servir a Deus, nosso amor ao próximo, penso eu, e assim os sábios também falam, maior será a nossa capacidade de receber as bênçãos divinas e virar esse jogo onde o ódio e a escuridão estão tentando de tudo que é jeito, mais uma vez, se sobrepor à luz. Aproveitando esse último, escuridão. Gente, quando estiver no YouTube, vai chamar o podcast, vai chamar A Luz da Escuridão. É uma das frases da Abdalá, Deus separa a luz da escuridão. E é essa tentativa que a gente está tentando fazer, e que eu estou tentando, de separar a luz da escuridão, essa escuridão de ignorância, e pôr luz sobre isso, e tornar claro. Uma das perguntas que eu quero te fazer é o seguinte: sempre tem aquela acusação, na minha mente sempre vem assim, lembra daquele desenho animado, o Pink, o cérebro? Né? O que faremos amanhã, Pink, vamos dominar o mundo. Essa acusação de que os judeus dominam o mundo. Eu já estive lavando louça numa casa, já fui faxineira, tá, gente? Lavando louça numa casa, e eu tava de costas, o meu chefe chegou e falou, dizem que os judeus dominam o mundo. Eu falei, puxa, eu tô lavando a sua louça, não tô me sentindo dominando o mundo. Cadê o meu papel dominante aqui, né? Né? Me diga, o que você pensa disso? Então, o que eu penso disso, você já falou no começo. Já fomos acusados de tudo. Sermos ricos, sermos miseráveis, sermos dominantes, de sermos o problema, apesar que o dominante também pode ser o problema, obviamente. De sermos muito religiosos, de sermos muito assimilados. Quer dizer, a questão não é o que se faz. Quando nós somos o bode expiatório perfeito, e curioso, a palavra bode expiatório é exatamente a descrição do Corban, da oferenda, que era um bode para expiação dos pecados em algumas das situações. Então, nos casos onde nós somos o bode expiatório conveniente, não importa.
não importa qual seja a acusação. Tem sido feitos muitos experimentos sociais com a internet de pessoas que vão em manifestações e tal, e fazem perguntas, às vezes até sinuosas, para ver se isso é verdade. Pegaram uma frase, eu tinha supostamente nossa nação nos últimos dias. Felizmente, para nossa vergonha, mais uma vergonha, que não não está relacionado diretamente aos judeus, mas como brasileiros e judeus fomos transtornados com essa postura. E acho que fizeram, ou leram para as pessoas, dizendo que era o antigo chefe da nação, que tinha proferido, ou botaram com inteligência artificial para a voz dele e tal. E a postura das pessoas era diferente. Então, não existe uma justiça que ela não é igual, que ela não é igualitária, para a gente usar um tema, não, uma palavra tão importante nos nossos dias. Então, de novo, o problema não é o que se fala, mas quem fala. E hoje isso não se limita só a nós judeus. Quando que eu comecei a perceber que o jornal na TV, que era o mais respeitado, de maior audiência, não tinha credibilidade nenhuma? Quando eu era adolescente, comecei a militar em causas judaicas. Eu falo, sim, eles estão dizendo que a gente atacou. Por que eles estão mentindo? O papel da TV, do jornal, é reportar fatos. Nós fomos atacados e por isso nós reagimos até para evitar novos ataques. É para isso que alguém se defende, caso as pessoas já tenham esquecido disso, dessa loucura coletiva que a gente... Parece que coisa, por que você não deixa eu te matar? Exato, o próprio 7 de outubro, mataram 1.400, o que é? Queriam que a gente deixasse matar mais 1.400 ou 10 milhões? Porque a gente se defendeu, não era para se defender. Mataram árabes também, isso não importa. É aquilo que a gente fala, não importa o fato, importa quem fala, importa quem... Não é... E daí que eram árabes? E daí que eram muçulmanos palestinos, mas eram cidadãos israelenses? Como assim? Então tudo justifica a matança. E justifica porque acusa a vítima. Eram seres humanos. O perpetrador. Seres humanos que, por acaso, nasceram em Israel. Alguns nem tinham nascido em Israel. Então, mas estavam lá, mas eram seres humanos. É a primeira coisa que eu... E aí eu via essa mídia mentindo e eu falo, cara, por que eles mentem? Aí eu comecei a achar que era por causa de dinheiro mesmo. Hoje eu já nem acho que é só dinheiro. De verdade, acho que toda a corrupção que existe no Brasil, e acredito que fora, hoje envolva dinheiro, humilhação, dignidade, sei lá, que a pessoa quer manter, que alguém ameaça ela com isso, ou violência contra a família. Eu realmente me pergunto qual pessoa não se corromperia se a família tivesse em violência. Por isso a importância da gente ter segurança também e da gente ter direito a se defender. Quantas vezes a gente viu já altíssimas autoridades, por não ser específico demais, do nosso país, chegando com suas togas para trabalhar, de olho roxo, que caíram da escada? Como que uma pessoa tão poderosa, de repente, cai da escada? Tudo bem, pode acontecer com todos nós, mas a minha pergunta, sim, ela tem uma segunda intenção aqui. E cair da escada, assim, uma vez de vez nunca, enfim. E isso já aconteceu com alguma frequência com algumas dessas autoridades. Então, poxa, é tudo normal? E assim, e se um dia isso vier à realidade, talvez a gente também tenha que pedir perdão a Deus, porque a gente fica transtornado com as ações que são autoritárias. E às vezes a gente não tem nem a possibilidade de enxergar o outro lado. Por outro lado, eu estava agora em Israel e todas as pessoas que eu conversei, brasileiros, pessoas com quem eu tenho muita intimidade, israelenses, alguns com intimidade, alguns com não tanta, mas que têm intimidade com o assunto da guerra ou que estavam na própria guerra, os soldados e tal. Quando eu tentei humanizar o pessoal de Gaza, falando que eles também são vítimas de ameaças e tal, todos eles me viram muito. Com veemência. Se alguém acha que eu sou extremista, é porque não conhece a realidade. Eu mesmo ali, eu estava me sentindo mais banana, o mais inocente como é que fala, do bordel, sei lá, tipo, como assim? E eles falando para mim, não, eles não querem, eles não nos salvaram, eles não demonstram. É um outro que se ousa muitas vezes chegar perto de um soldado israelense e aí sim pedir uma ajuda e tal, mas a maioria quer ver a gente morto porque já foi educado desde sempre que todos os problemas deles são nossa culpa. Você muito bem colocou isso, isso aconteceu antes de cada uma das nossas grandes tragédias.
onde foi sendo construído. Isso faz parte da revolução cultural, faz parte da teologia da libertação, vai se infiltrando. Eu vi, inclusive, ontem um vídeo que fala muito sobre isso, até compartilhei, talvez você viu, onde o Olavo, que foi muito íntimo do Islã, explica como o Islã tem uma facilidade, uma capilaridade muito grande para se infiltrar dentro de outras religiões e promover também uma revolução, uma teologia, uma revolução cultural que ajude as pessoas, de repente, a aceitar que tudo é legítimo em nome de uma causa que é imposta. Interessante. A gente também concorda com isso. Exato. Só que a nossa causa é Deus. Assim, o Deus deles já que o você poder. mencionou Deus, Talvez daria para dizer que com os primeiros seres humanos, Adão, depois do pecado, Caim, depois de matar Abel, eu não quero entrar nessa porque eu diria que aí ainda é uma fase da egolatria, que vem antes da idolatria, que é a gente se colocar no lugar de Deus. sim, E aí depois da idolatria, é falar, bom, não preciso ser eu Deus. O Deus pode ser isso aqui, esse objeto bonito, cheio de pedras preciosas. que fui eu que fiz. E eu fiz, mas com a ajuda de uns sacerdotes místicos. E se você quiser, porque você é minha amiga e minha aluna, eu te vendo por um preço simbólico de 5 milhões de dólares. E isso vai mudar a sua vida. Você pode confiar em mim, porque eu tenho esses sacerdotes. No fim das contas, quem que vai se beneficiar? E não só isso. Uma vez que você compra essa, você fica ligada a todo esse clã de deuses copos. E se você trouxer alguma oferenda, quanto mais valor tiver essa oferenda para você, mais bênção eles vão mandar na sua vida. Só que essa sua bênção que você está largando aí vai para o bolso de quem? No meu. E se você não concordar com isso, eu faço o quê? Eu te persigo. Porque senão você vai contar para todo mundo que eu estou vendendo mentira. E o nosso pai fez isso, Abraão. Abraão falou para o pai dele, pai, você está vendendo mentiras. Que negócio é esse? Para não externar em palavras. Que negócio é esse? Você está vendendo mentiras para as pessoas estão acreditando, estão dando coisa que elas têm, que elas não têm. Uma mentira para algo que não vai mudar nada. Talvez pode mudar, mas assim, não é pelo objeto em si. Se mudar é por causa da cabeça. A gente sabe disso. Deus é grande. Mas a idolatria, ela tem esse problema. Se eu vivo uma verdade, se você não quer acreditar, é quadrado, cada um no seu quadrado. Sim. Agora, se eu vivo uma mentira, eu preciso fazer você parar de falar a verdade ou das pessoas terem acesso à verdade, porque ela mina a minha mentira. E com todo respeito às outras religiões, as religiões que vieram do judaísmo, vamos dizer assim, elas têm esse problema com a gente também. Por quê? A gente está de boa, a gente não é nem proselitista, a gente não está indo atrás de converter as pessoas. Por quê? Porque a Torá já fala que a gente tem que ser uma luz para o mundo, e a luz não persegue. A luz, ela está lá brilhando, quem quiser vem e aumenta essa luz. Ela não vai atrás, a escuridão vai atrás, né? A ausência da luz. Ela mina a luz, ela apaga a luz. Mas a luz, ela está lá, e quanto mais a gente botar energia nela, maior ela é. Então, né, a gente vai juntando. Você pega a fogueira, você vai colocar o alimento dela, a lenha, não sei o que, para ela crescer. E se você tirar, acontece o quê? Ela diminui. Calor, luz. A alma do ser humano, como diz no livro de Provérbios, do rei Salomão, é comparada à chama da vela de Deus. Ner Hashem Nishmat Adam. E a gente fala isso muito nas cerimônias fúnebres, né, que eu participo já há tantos anos. E aí é muito isso, a gente se relaciona, o nosso propósito é o quê? É luz e calor. Seja isso literal, seja isso humano. A gente ajudar o outro, às vezes, a enxergar a luz que não está conseguindo, ou com a ajuda do outro a gente conseguir enxergar a luz que a gente não está conseguindo. A importância de uma perspectiva diferente é nos dar a chance de olhar também, né? De aprender por um ângulo que a gente não poderia sozinho. Mas a luz é um problema para a escuridão, porque a escuridão precisa da ausência da luz para se manter. E a luz, ela não pode deixar de a escuridão prevalecer de vez. Então, acho que esse é o principal ponto que eu coloco. Todo motivo que sempre é a gente que é colocado no centro, começa lá com a questão da idolatria. Eu mencionei agora há pouco o exemplo do Egito, colocava o poder do faraó. O faraó era um deus vivo, um ser humano deus. Dentro da nossa teologia judaica é impossível. Deus é Deus e o ser humano é a imagem dele. Tem um propósito específico para o ser humano. Mas para o faraó e para o seu sistema de poder, onde as pessoas traziam oferendas para esse Deus. Elas sustentavam
Elas pagavam altos impostos e, diferente da gente que fica reclamando, Deus pode reclamar. O faraó está ouvindo. Interessante até, né? A gente imaginar como que era. Porque quando se chama de Deus, e na região ali, na Mesopotâmia e tal, no Canaã, todos os reinos eram mais ou menos nessa mesma linha, nessa mesma estrutura de poder, onde supostamente Deus escolheu aquele rei, então ele já era uma figura divina e tinha autoridade. Como a gente não podia se curvar a isso, então a gente era sempre o primeiro bode expiatório preferido, o primeiro a ser silenciado porque é aquele que coloca em perigo, em risco. O que hoje as ideologias querem destruir? Nossos conceitos mais genuínos. São os valores da sociedade judaico-cristã. São os nossos valores, são os valores da Torá. É família, justiça, empatia, educação. Tudo isso é o grande... Por quê? Mas porque isso é o que protege. Essa é a verdadeira vacina que ninguém contesta, que funciona para proteger uma sociedade, para fazer uma sociedade equilibrada. Porque é o estado do bem-estar social, então a gente tem que sustentar o pessoal para ficar lá na Cracolândia se drogando. Não! Isso não é bem-estar. Não é bem-estar nenhum. A gente tem o dever da caridade porque ela nos torna humanos. Entender que o dinheiro não vai me fazer viver melhor se eu for indiferente com o sofrimento de alguém, se eu não tiver empatia, que a gente falou agora há pouco também. É o mandamento mais conhecido da Torá. Então, eles querem destruir tudo isso. Para poder destruir, como? Mas Bíblia? Esse Deus vingativo, rancoroso do Velho Testamento. Esse Deus que fica jogando regras, para não usar uma palavra parecida, na cabeça, e quem não cumprir... Curioso, e as pessoas que falam isso são as mesmas que defendem o maior exemplo do fundamentalismo religioso nos nossos dias. Eu não sei se na história, porque a competição é árdua. Graças a Deus, nunca com o nosso povo, nós nunca tivemos essa característica, até onde eu sei. Mas a competição é árdua e eles são, hoje, com certeza, os mais fundamentalistas e são protegidos por essa galera que quer desconstruir a ideia de Deus e a ideia de Bíblia. E por que isso? Porque nessa própria religião já tem espaço para isso. Ela já foi forjada para seguir esse modus operandi, então ela acaba andando em conjunto. E a gente chama isso no judaísmo, e acho que é uma linguagem que provém da Kabbalah, né, do sólido, do aspecto mais profundo e não revelado, Sitra Achra, que é o outro lado, que são as energias negativas. Mas como existe algo contrário a Deus? Não. Deus, ele criou tudo, ele é a bondade, mas ele diz, eu criei também o mal. Ele cria o mal para que a gente tenha algum mérito. Senão a gente ficaria só sentado esperando cair no nosso colo, o mundo se tornar um lugar bacana, mas qual é o teu mérito? Como você vai se importar com alguém se você não estender para ele a mão? Sim. Se você não sentir, por exemplo, o suor, ele está ali trabalhando, ele está morrendo de sede, você está ali com a sua aguinha gelada, acabou de dar o primeiro gole, você está vendo alguém ali caindo de sede, num calor de 90 graus. Aliás, eu passei isso em Israel agora, para terminar mais uma resposta inspirada aqui. Primeira noite, Kelly, que eu estava em Israel. Eu ia fazer o Bar Mitzvah no dia seguinte em Jerusalém, então por isso eu preferi ir até Jerusalém. Logo que eu cheguei do aeroporto, um trenzinho, coisa mais fácil nessa vida, não tem. E fui para casa do nosso amigo Akiva. Lembra do Akiva? Lembro, lógico. Pintor, gente boa. Beijão para ele se estiver assistindo. Me recebeu super bem. Fiquei em Jerusalém só na casa dele. E deixei minhas coisas lá e fui dormir numa cidade chamada Kfar Saba, que eu nunca tinha ido, acho. Ou cheio de uma vez também. Na casa da família onde eu ia fazer o bar mitzvah, os amigos, tal, a gente quis se concentrar na véspera lá, e aí de manhã fomos para Jerusalém, por isso eu tinha deixado minhas coisas lá, também já ia ficar por lá. Sim. E aí na hora que eu tô na rodoviária de Jerusalém, esperando o ônibus para Farsaba, sozinho, comprei umas bonecas, que eu adoro as bonecas israelenses, se devia aprender a fazer, eu seria seu garoto propaganda de mais sucesso, eu acho. Obrigada. Depois a gente conversa de queijo búlgaro, bonecas de queijo búlgaro. Lá vende em qualquer esquina. Vende as de batata também, as de não sei o que, mas o queijo búlgaro não existe. Maravilhoso. E tava lá todo feliz, comendo minhas primeiras bonecas e, sei lá, acho que eu tinha comprado uma garrafinha de água. E aí, tô lá comendo, passam duas senhoras muçulmanas. Normal, cabelinho fechado, tal, vestido. Não era burca, mas como é que chama? O jihad. E o vestido normal, legal, beleza, conversando, tal, animadas, e sentam num banco próximo, a gente estava no terminal ali, esperando chegar o busão.
Ok, normal. Eu ali, mexendo no celular e tal. De repente, uma delas começou a engasgar muito. Engasgava, tossindo. Confesso que minha primeira reação foi ficar com medo. Não vou falar mais sobre isso para ter advogado. Mas eu tive algum preconceito, fiquei com medo, mas depois eu pensei o quanto idiota eu estava sendo por sentir medo e que eu tinha que pegar minha água e oferecer para aquela senhora que estava engasgando. Quer dizer, como isso mexe com a gente também. E na hora que eu tive esse clique, eu peguei a garrafa e falei, se ele falei em hebraico mesmo, quer um pouco de água? E a mulher nem conseguia responder, de tanto que ela estava engasgada. Sim. A outra mulher olhou para mim assim, com aquela cara, tipo, tirando assim uma garrafa da bolsa, falou assim, não precisa. Abriu e deu para ela. Na minha frente, me olhando assim com desprezo. Cara, desprezo, filha. Independente de quem é o país, a gente é ser humano. A gente se ajuda. E você tá bem por estar aqui. Não esqueça disso. Se estivesse em Gaza, tossindo que nem uma louca, era capaz de alguém vir te dar uma paulada na cabeça. Que negócio é esse? Bom, não falei nada, óbvio. Eu falei, tudo bem. Melhoras aí. Não vem ao caso, mas a gente entrou no ônibus, elas foram falando alto e rindo alto a viagem toda. Isso, tipo, 9h30, 10 horas da noite. Mas aí acho que é de cada um, isso não tem a ver. Enfim. Mas a nossa postura, tipo, porque eu pensei, primeiro eu fiquei com medo. Eu também estava chegando lá na hora. A gente tem essa tensão de estar vivendo longe, acompanhando de perto o que acontece lá. E de repente eu tive o clique, não, pera, antes disso, Sim. segurança, empatia, vamos ajudar uns aos outros. Mas você vê que não é recíproco, até nas pequenas histórias. Tem boas histórias também, mas essa, infelizmente. Experiência pessoal. Já ajudei algumas pessoas que naquele momento não estavam dispostas a entender. Me acharam otária. Mas o bem é o bem. Depois que o bem sai para o mundo, ele não volta. E me linka com outra coisa, outra questão. Um desastre recente, eu acho que o pior depois do Holocausto foi o 7 de outubro. E o judeu tem muito de não sentar e encolher em posição fetal e chorar, mas sim aquela mitzvah de não odiarás o egípcio e fazer mitzvah, fazer atos de bondade para apagar esse mal, anular, talvez tentar diluir isso. E dessa questão, desde o 7 de outubro, o que você tem visto e quais são as coisas que é comum pessoalmente e na comunidade em geral? Esse é um tema que sempre me faz pensar muito profundo, porque por um lado a gente não entende o que aconteceu, como aconteceu e como não tivemos capacidade de reação. Tem muita coisa errada que, na minha opinião, tem que ser explicada. E apesar de eu ter uma postura mais governista, também não sou fã, não tenho político de estimação. Meu julgamento sobre cada personalidade, especialmente sobre governantes, vai de acordo com o que eu acredito que seja justo e legítimo, que eu acho que é o que deveria ser para todo mundo. Eu gostei que um dos discursos, muito tempo atrás, já meses, talvez um ano atrás, ele falou que ele era a primeira pessoa que tinha que dar explicações, mas que a guerra precisava ser resolvida primeiro. Minha opinião, 1000% é essa. Investigação tem que ter, mas as explicações mesmo vão chegar no momento em que a nossa segurança já foi restabelecida. E essa guerra sempre foi com todas elas, eu acho, pela nossa segurança, pela nossa subsistência, sobrevivência. E eu gostei que ele falou isso, porque eu sempre falei isso. Quem tem que explicar é ele. Ele não é o culpado, mas ele é o suspeito, porque é o responsável pelo cargo, pelas Forças Armadas, pelas Forças de Segurança. E eu gostei que ele falou isso, independente de que políticos vão falar coisas que para a população gostar. Tudo bem, mas mesmo assim você tem que falar. Aquilo que tem que ser falado, tem que ser falado, independente da intenção. Então, assim, isso eu achei importante ser falado. Me incomoda profundamente pessoas quererem mexer no governo no meio de uma crise tão grande. No caso, a guerra lá, no caso, na pandemia aqui. Enfim, não vou entrar no assunto, que é um assunto velho, mas que a gente sempre tem que estar aprendendo com a história. Agora, sobre as mudanças, para poder falar um pouco, a que eu falei da gente não entender o que aconteceu, mas o que causou na gente, a gente... Antes do 7 de outubro, havia movimentos e campanhas dessas ideologias de se trata de energias ruins. Dizem que é pelo bem, mas é o mal transvestido de bem. Para tirar, por exemplo, a obrigatoriedade que o Estado de Israel se auto-impõe de fornecer comida kasher.
comida de acordo com os preceitos da lei judaica no exército. Mínimo. Existe isso. Querem obrigar os ortodoxos. Pauta que eu sou 100% favorável. Sim. Todo mundo tem que ter direitos iguais, deveres iguais, direitos e deveres. Óbvio, existem exceções, mas não pode existir uma exceção para um grupo inteiro. Ainda mais um grupo tão expressivo. Ainda mais um grupo que diz que está estudando aquilo que diz que a gente tem que defender o nosso povo. Mas tudo bem. Então, assim, querem obrigar essa galera a ir para o exército, mas ao mesmo tempo querem tirar a obrigatoriedade da comida kasher. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento. Querem que o Estado forneça transporte público no Shabbat, sendo que a gente tem uma população muito grande de pessoas não judias que podem explorar esse mercado, fazer transporte privado. Deixa para eles. Olha que beleza. Precisa ser o Estado, gente. Precisa mudar o caráter. Tinham campanhas em Tel Aviv, proibido que se reze nas ruas. Eu não sei se essa proibição ainda vale. Eu acho um absurdo que só poderia acontecer lá, óbvio, em Israel. Mas eu tive o prazer agora de rezar em Jerusalém. Eu fui visitar um amigo numa loja ali na Ben Yehuda, que é a rua mais turística e tal de Jerusalém. E ele falou, tem um pessoal se juntando lá para rezar Minha. Quer juntar, pegar minha? Eu falei, claro, eu tô aqui, o rezo tá na minha cara, lógico que eu quero. E até fiz uma selfie, foi muito especial, né? Eu já tive essa experiência em aeroportos. Você pega uma conexão, você está esperando o voo para Israel, começa a ver o movimento, rola um minhá no aeroporto. Já vi isso em vários lugares. Mas andando no meio de Jerusalém, acontece isso, né? É muito gostoso, ainda mais em tempos sensíveis, onde as nossas rezas naturalmente se tornam mais profundas. Então, assim, queriam tirar a característica judaica, raiz, que cultura judaica, teatro judaico, Yiddish, música judaica, tudo é muito lindo. Isso tudo vem da onde? Todo o judaísmo vem da onde? Vem da Torá. E não dá para excluir a Torá e falar, não, só fico com o teatro, só fico com a cultura, com a música. Desculpa. Está abrindo mão do principal, está vestindo uma roupa de futebol, mas você não é um jogador de futebol. Para ser jogador, você precisa ir lá e jogar. Então, assim, o 7 de outubro, me parece, de tudo que a gente acompanha, principalmente daqui, de lá não sei o quanto eu pude sentir isso de fato, mas eu lembro as primeiras notícias, os restaurantes de Tel Aviv cacherizando as cozinhas para mandar comida kasher para os soldados. Quando o calo aperta, quando o avião está caindo, a gente vê quem é ateu de verdade, porque tem que ter muita fé para ser ateu, tem que ser muito corajoso. Agora, ateu poser, ateu de mentira, que é só propagar de eu sou intelectual, esse negócio de Deus, de fé, primitivo. Primitivo, mas é o que nos trouxe até hoje. É primitivo, sim, é desde a criação do mundo, por que não? É primitivo, mas é atual, em cada detalhe. A gente aqui na nossa conversa já falou, e nos nossos estudos, então, nem cabe quantas comparações a gente já fez entre o passado bíblico e o presente. Então, assim, eu sinto muito essa mudança. Como eu falei, não sei se em Tel Aviv pode rezar na rua, é um absurdo. Mas, de novo, só podia acontecer lá, onde você tem mais santidade, que é Israel, onde você vai ter mais aqui no Brasil mesmo. O Brasil tem milhões de descendentes de judeus. Os Bnei Anusim, cristãos novos, a forma como a gente for chamar. Hoje, penso eu muito pelo advento da internet, as pessoas estão descobrindo suas raízes ancestrais judaicas e muitas querem resgatar, porque foi tirado à força. E, de repente, aqui, bem aqui, no mundo inteiro, a comunidade mais fechada, ou uma das mais fechadas, é a nossa. Um país onde a gente não tem tanto antissemitismo, se a gente comparar com outros países. O país sempre foi extremamente acolhedor e simpático à comunidade judaica. A gente tem a cabeça mais fechada, talvez. E eu falo isso com um sorriso porque eu acho um absurdo, eu acho irônico, mas eu enxergo Deus nisso. Qual é o nosso papel? A gente tem aqui milhões. Nós não somos milhões, tantos quantos os descendentes que vivem aqui. E de repente eles estão descobrindo, querendo voltar, e a gente não está preparado para recebê-los. Mesmo rezando 3 vezes por dia na Amidá, Abrahá de número 10, pedindo para Deus, reunifica nosso povo, faz um milagre, faz eles caírem no nosso colo. Quando o milagre acontece, você fica Aí com o raiva. milagre acontece, ele vem bater na tua porta e fala assim, isso é pobre, isso é isso, aquilo. Você reforça estereótipos que nem são verdadeiros, por causa, às vezes, de uma elite ou de algumas instituições Um medo, um preconceito. que supostamente nos representam, mas que, na prática, representam muito mais interesses, às vezes, corporativistas, elitistas, coisas que não são judaísmo.